Então, só algumas orientações aqui gerais, já que nós estamos falando de surto. No início do ano, lá em maio, a gente encaminhou para vocês esse documento da Anvisa, que trata das orientações para notificação de surtos infecciosos em serviços de saúde. Lá tem a definição de um surto, né, aumento da ocorrência de casos de infecção acima do limite endêmico, ou confirmação da ocorrência de um caso por micro-organismo de relevância epidemiológica que não havia sido anteriormente identificado no seu serviço de saúde. E aqui a gente quer destacar a importância da notificação precoce desse episódio, gente. Mesmo que vocês ainda não tenham confirmado mesmo a situação de surto. Da primeira suspeita, eu sei que starta todo um processo de investigação, mas da primeira suspeita vocês precisam notificar. Então, identificou um episódio, vocês têm até 72 horas para acessar esse link do LimeServe e fazer a notificação. Mesmo que vocês não tenham ainda todos os dados que o formulário pede, vocês podem atualizar isso depois. E a gente tem notado uma dificuldade, mesmo uma morosidade até no processo de identificar o surto, que talvez seja até pior do que a dificuldade de fazer a notificação. Né? Então, hospitais que estão com dificuldade de fazer monitoramento de casos de BMR e que quando vai ver o surto já está lá com 15, 10, 20 pacientes estourado e ninguém percebeu, e a microbiologia não sinalizou, e a CCH não conseguiu identificar. Então, por favor, fiquem atentos à situação das taxas de vocês internamente. Então, assim que vocês notificarem, vai ser preciso que vocês providenciem algumas documentações importantes para nos encaminhar. Então, a primeira delas é o relatório preliminar de investigação. Tudo isso vocês vão mandar para a gerência de risco por e-mail. Então, identificou o surto, notifica, avisa a gente e começa a elaboração desses documentos, que é a forma que a gerência vai ter de acompanhar junto de vocês como que esse caso está sendo conduzido. Então, no relatório preliminar de investigação, vocês vão colocar ali a definição do caso de surto, a descrição do episódio, né, como é que foi que aconteceu, como foi identificado, as informações importantes sobre os casos, as hipóteses causais que vocês estão levantando, né, então, se provavelmente é decorrente de transmissão cruzada, se tem algum medicamento, produto envolvido, enfim, as medidas de controle que vocês já estão conseguindo instituir e as dificuldades que estão encontrando para controlar o episódio, tá? É um relatório preliminar, que vocês podem colocar nele ou em um documento separado o plano de ação de vocês. Então, já que é um surto, precisa de controle, vocês vão ter uma série de medidas aí a serem tomadas dentro do hospital. Então, a gente pede que isso seja compilado num planejamento, de fato, com as ações estratégicas, os responsáveis pelas ações e os prazos, pelo menos, né, para a gente conseguir ir acompanhando se a ação conseguiu ser concluída ou não, se está atrasado ou não, se não vai ser possível fazer aquilo, por que que não vai, e vocês irem conseguindo comprovar todas aquelas ações para nós, tá? E, por fim, há uma planilha de casos. Então, a gente elaborou aqui no Excel uma planilha básica com informações importantes para que a gente consiga acompanhar cada um dos casos, né, e para que ajude, inclusive, na investigação. Então, é uma planilha que contém alguns fatores aí em comum aos pacientes que vão precisar ser monitorados, e vocês precisam atualizar semanalmente a gerência de risco com relação a esse evento do surto. Então, se teve caso novo, se não teve caso novo, se teve, botar na planilha de acompanhamento, encaminhar para nós, né, o status das ações elencadas no plano, o que foi conseguido executar e o que não foi. Aqui a gente tem uma foto só para vocês saberem mais ou menos como é que é essa planilha de acompanhamento de casos. Ela tem dados gerais sobre o paciente, admissão, diagnóstico, dados da análise microbiológica aí, o que vocês identificaram, qual foi o agente, fenótipo de resistência, se esse paciente desenvolveu alguma infecção hospitalar pelo agente identificado no surto, enfim. É uma planilha que ela não é fixa também, ela tem algumas coisas básicas, mas que a depender do tipo de episódio, a gente vai precisar colocar outras informações ou algumas informações que estão aí não vão se aplicar, tá? Então, essa é a planilha de acompanhamento. Caso vocês tenham algum episódio de surto, a gente vai encaminhar para vocês retornarem para nós.
Então, pessoal, uma outra etapa importante dentro da condução do surto é exatamente a gente ter as cepas, né? A Anvisa, numa nota técnica número 2 de 2015, ela já é bem antiga, é a nota técnica que faz o programa de resistência microbiana mesmo, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ele pede para que sejam encaminhadas para o LACEN todos os isolados provenientes de amostras de investigação de surtos, né? Principalmente os que envolvam agentes infecciosos com padrão de multiresistência. Então, vocês precisam verificar junto à microbiologia de vocês se essas cepas estão disponíveis lá, foram guardadas lá, né, dos pacientes relacionados ao episódio de surto para o programa de resistência. O que é analisado lá no LACEN? Ele vai confirmar a espécie, confirmar o perfil de sensibilidade e fazer análise molecular dos genes de resistência envolvidos. Então, por exemplo, tem produção de metalobetalactamase, tipo NDM. Então, é exatamente a análise molecular, né, genética dessas cepas. E para algumas espécies, para Acinetobacter e para Klebsiella pneumoniae, eles conseguem fazer a confirmação da existência de clones, né, entre as cepas analisadas. Então, isso é uma forma da gente confirmar a transmissão cruzada, né, das bactérias entre os pacientes ali envolvidos no surto. Então, relatório preliminar de investigação, plano de ação, planilha de casos e as providências com relação ao encaminhamento dessas cepas para o LACEN, né? Isso aí são coisas que vocês precisam fazer ali nas primeiras 72 horas de forma rápida. Tá? Os critérios para encaminhamento das cepas para o LACEN, isso tudo já foi mandado para vocês em outras oportunidades, né? O LACEN tem um protocolo de encaminhamento de cepas, que inclusive está sendo revisado, e em breve a gente manda atualizações para vocês, mas essas são orientações principalmente para vocês repassarem para o laboratório de microbiologia. Então, como que eles devem encaminhar essas cepas, são semeadas, né? Se forem gram-negativas ou positivas, a depender do meio. Elas têm que estar acompanhadas do laudo do laboratório, né, qual foi a identificação, a espécie, o perfil de resistência, e se fez teste de EDTA, se for o caso, né, encaminhar o teste positivo para EDTA. É preciso ter identificação completa do serviço de saúde, da amostra, né, a data que foi coletada, que tipo de amostra é aquela, dados do paciente. E é importante ressaltar que isolados subsequentes de um mesmo paciente da mesma espécie não precisam ser encaminhados. O que isso quer dizer? Então, eu tenho uma amostra de sangue hoje, daqui a 5 dias eu tenho a amostra com o mesmo agente, a mesma espécie, não precisa mandar novamente, tá? Se for de um mesmo paciente. Essa aqui é a tabela do protocolo de encaminhamento de cepas para o LACEN. Então, como vocês podem ver aí em vermelho, em casos de surto, amostras de qualquer topografia devem ser encaminhadas por qualquer hospital e serviços de diálise também, tá? Essa apresentação vale para qualquer serviço de saúde que passe por um episódio de surto. E aí é importante a gente ressaltar aqui, por isso que vocês precisam nos comunicar, porque é a gerência de risco que solicita a análise molecular dessas cepas por LACEN. Então, vocês vão nos avisar que estão em surto, que tem cepas de, sei lá, X pacientes para encaminhar, vão fazer uma listagem desses pacientes que vão ter amostras encaminhadas para o LACEN, vão nos passar e a gente vai entrar em contato com eles, tá? E a tipagem molecular, pela técnica de RAPD, que é exatamente aquela para ver se há uma relação clonal entre as cepas identificadas, isso aí realmente eles só vão fazer se a gente autorizar, né? Se a gerência de risco analisar junto com a CCH e ver que realmente tem uma hipótese para ser testada com essa ferramenta, né? Uma hipótese de transmissão cruzada, enfim. Para o preenchimento da notificação, propriamente dito lá no sistema LimeSurvey, vocês podem abrir esse documento de orientação aí da Anvisa, tem todos os passos direitinho sobre como vocês vão preencher o formulário. Em caso de dúvidas, entre em contato com a gente, e tem um vídeo tutorial também que a Anvisa disponibilizou no site, eu deixei o link aí para vocês, mas lá, na parte que tem os links de notificação de IRAS de 2021, tem um tutorial, tanto para a notificação do surto, quanto para as outras notificações de IRAS, né, dos outros formulários,
tá bem legal. Se vocês tiverem dúvida na hora do preenchimento, podem acessar também. Então, o que pode ser notificado dentro desse formulário? Agora, esse é um formulário que ele abarca tudo, ele abarca os casos de surto, os casos de Candida auris, de micobactéria de crescimento rápido, né? Então, quando vocês têm aí a primeira identificação de um micro-organismo multiresistente no serviço que vocês não tinham antes, vou dar um exemplo aqui meio esdrúxulo, né? Que a gente não tem, sei lá, um Staphylococcus aureus resistente à vancomicina, né? Esse não é um perfil que existe aqui no Distrito Federal. Então, se por acaso vocês identificarem isso, mesmo que ainda seja uma suspeita, mesmo que precisa refazer os testes na microbiologia, que o LACEN precisa confirmar, isso tem que ser notificado, a gente já tem que acionar essa situação como um possível surto, tá? Podem ser notificados surtos de infecção ou colonização por micro-organismos multiresistentes, eventos epidemiológicos infecciosos, epidemiologicamente relevantes no serviço de saúde, surtos de agentes inusitados ou agentes comunitários de transmissão hospitalar. E aqui eu quero ressaltar esse item. Os surtos intra-hospitalares de COVID, gente, eles são notificados nessa opção, tá? O SARS-CoV-2 é um agente comunitário e de transmissão hospitalar no caso de um surto intra-hospitalar, tá? Então, a gente sabe que alguns hospitais aí estão passando por surto intra-hospitalar de COVID, então, chequem se vocês fizeram a notificação no item correto, tá? Então, depois que vocês selecionam qual é o tipo do evento, vocês vão identificar ali no formulário qual foi o micro-organismo envolvido, qual foi a topografia, o sítio de vigilância, os procedimentos ou condições envolvidas, se está envolvido cirurgia, enfim, o formulário vai perguntar uma série de coisas para vocês, os principais setores ou unidades acometidas pelo evento e a data que aquele evento começou, né? Geralmente é a identificação do primeiro caso, laboratorialmente confirmado. E no final, tem uma série de números que vocês precisam colocar sobre os expostos, os suspeitos, os confirmados, número de infecção, de colonização e de óbitos. Então, no número de expostos, se refere aos indivíduos que provavelmente foram expostos ao mesmo agente etiológico, ou fonte, ou modo de transmissão do surto. Nem sempre a gente tem essa informação. Se você não tiver essa informação, pode deixar o campo em branco, não tem problema. Os casos suspeitos, né, seria mais ou menos se vocês estão suspeitando de que esses pacientes tiveram contactantes, então esses contactantes são suspeitos, estão sob triagem. Então, o número de casos suspeitos entra aqui. Os casos confirmados são aqueles confirmados mesmo, de infecção ou colonização por um diagnóstico laboratorial aí, o microbiológico. E aí ele divide os casos confirmados entre número de infecções e número de colonizações. Então, vão ter casos de infecções ou colonizações, ou um ou outro, ou os dois. E no número de óbitos, é importante ressaltar que aqui vocês vão botar o total de casos de óbitos, tanto dos pacientes suspeitos, quanto dos confirmados. Se depois aquele paciente suspeito, ele foi descartado, então você pode remover o óbito dele daqui. Mas enquanto ele for suspeito, o óbito precisa ser computado neste campo, tá bom? E aqui é óbito, gente, a gente não consegue dizer, obviamente, a não ser que tenha uma análise de uma comissão de óbitos, que o óbito foi relacionado ao surto, tá? O objetivo desse campo não é isso, não é dizer que aquele paciente morreu por conta da infecção que ele passou no surto, não é esse, tá? Isso é uma análise em separado que o serviço vai poder fazer internamente, mas aqui é o total desses pacientes acometidos que de fato foram a óbito. No final, ele vai pedir uma descrição sucinta do evento. Vocês sabem que a gerência de risco e a Anvisa recebem esse formulário, então isso aqui é para que vocês consigam explicar mais ou menos o que aconteceu, tá? Então, aqui vocês descrevem o primeiro caso, a unidade onde começou o evento, a informação do paciente índice aí e algumas informações relevantes para que a Anvisa consiga entender o evento, tá? Os outros casos, as coisas mais detalhadas, elas vão entrar todas no relatório de investigação, não é aqui. Vão colocar as principais hipóteses que vocês levantaram aí para o evento, então se tem possíveis fontes de transmissão,
se estão envolvidos medicamentos ou equipamentos ou produtos, tá? Fatores de risco, enfim, que tiverem associados. E as principais medidas de controle que vocês conseguiram adotar, tá? Para contenção do evento. Depois o formulário pergunta se você precisou de apoio externo na investigação, você vai dizer se sim ou se não. Se você disser que sim, você tem algumas opções de apoio externo. Se precisar do apoio externo da gerência de risco, é a opção de coordenação estadual de controle de infecção hospitalar, que a GERIS, né, ela representa a coordenação distrital de controle de infecção. Aí pergunta se precisou de apoio da Anvisa, se precisou de apoio do LACEN, no caso, se vocês encaminharem cepas, então sim, precisou do apoio do LACEN para a investigação, tá? Tem ainda apoio da RENIS, que é a Rede Nacional de Investigação de Surtos, apoio do CIEVES, e apoio da Visa, no caso, poderia ser outras áreas da vigilância sanitária, tá? A situação atual, no final, ele vai te perguntar qual é o status desse episódio de surto, se você está sem condição técnica para investigar ou para controlar, se você está com o evento em investigação, com medidas de prevenção implementadas, mas tem dificuldades para o controle, se esse evento está em investigação, com medidas implementadas e documentadas, e no final, quando o seu evento for encerrado, você vai vir aqui atualizar, dizer que o evento foi encerrado, controlado e documentado. Então, as duas primeiras opções, né, nessas situações principalmente de falta de condição técnica e dificuldade de controle, a gerência entra, né, a gerência de risco precisa intervir com medidas sanitárias cabíveis, e aí seja de orientação até questões sanitárias mesmo, bem como com apoio à investigação, né, apoio à CCIH para ajudar a investigar e para ajudar a elencar as melhores medidas de controle, caso o serviço realmente esteja com dificuldade nesse processo. Em todos os casos, de uma forma geral, vocês recebem visita da vigilância sanitária para que a gente consiga verificar em loco o que vocês nos encaminharam no relatório de investigação e no plano de ação, né? Então, como todas essas coisas estão sendo gerenciadas lá na assistência, se de fato esse episódio está conseguindo ser controlado dentro do serviço. E aqui tem uma coisa importante que a orientação da Anvisa traz para vocês, é que vocês sabem que nos formulários do Lyme Service, se você apertar enviar, o formulário ele é enviado e você não consegue mais fazer alterações nele. Então, no caso do surto, como ele é um formulário que precisa passar por atualizações e várias, né, ao decorrer desse episódio, vocês vão ter que acessar eles várias vezes, a Anvisa recomenda que vocês, no canto superior direito da página, cliquem em retomar mais tarde, tá? Dessa forma, a notificação, ela fica salva, a gente recebe, mas vocês também conseguem acessar e fazer as alterações. Então, quando vocês clicam em retomar, ele vai pedir para você salvar o seu questionário. Você precisa botar um nome para esse questionário, criar uma senha e botar um endereço de e-mail, e aí você clica em salvar. Então, a gente orienta que vocês sempre botem um endereço de e-mail, porque aí vocês recebem já o link dessa notificação por e-mail, e toda vez que vocês acessarem esse link, vocês já abrem direto na notificação para poder alterar, tá? E a Anvisa pede que, preferencialmente, vocês usem o navegador do Chrome, tá? É o que dá menos problema nesse processo de salvar o questionário. Então, no e-mail, por exemplo, a gente fez um e-mail, uma notificação teste aqui, só para vocês verem como esse e-mail vai chegar para vocês, né? Então, você fez ali, ó, salvou o seu questionário, a sua notificação, vem lá o nome que você colocou e a senha que você colocou daquele formulário, e aqui o link para você recarregar o formulário e acessar sempre que precisar fazer as atualizações, tá bom? Porque senão, depois que enviar, vocês vão ter que fazer tudo de novo, né? E aí a situação para você encerrar, né? Então, meu episódio de surto encerrou, foi controlado, enfim, ou foi descartado, você vai colocar lá que o evento está encerrado, vai dizer se o surto foi confirmado, pode ser que não seja confirmado, tá? A gente teve um caso assim esse ano, então suspeitamos aí de um Staphylococcus aureus resistente a vanco, e depois das investigações a gente viu que não era. Então, esse surto foi não confirmado, tá? E aí vocês enviam o relatório final.
que é exatamente como que esse surto foi concluído, enfim, os desfechos, o que conseguiu ser feito, vocês anexam aqui, agora no formulário, relatório final de surto, tá bom? E aí sim vocês clicam em enviar, e após enviar a notificação, vocês não vão conseguir mais fazer modificações na ficha. Ah, eu enviei e o surto não estava encerrado, e agora? Agora você abre novamente o link e faz uma nova notificação, tá? E aí a que foi enviada anteriormente vai ser excluída e a gente vai considerar a nova que você fizer. Depois que você envia, é possível salvar, tá? Salvar ou imprimir, ou você salva em PDF, ou você imprime a sua notificação para deixar aí registrado que você, de fato, realizou a notificação do surto. E aí, pessoal, só para vocês saberem, assim, a gente está com 14 já, né? A gente está em agosto, né? E temos 14 casos de surtos oficialmente notificados já esse ano. Desses, 10 estão em aberto. Então, atualmente, a gente tem 10 episódios de surto em andamento em hospitais do Distrito Federal. Tá uma coisa bem séria e foi por conta disso que a gente resolveu, né, fazer essa reunião junto com vocês. E nessas diversas visitas que a gente está fazendo nesses hospitais, a gente percebe umas coisas muito graves, né, desde de serviços de saúde que não estão procedendo à coleta de culturas, não só de vigilância, né, mas de culturas clínicas, de CCIHs que não tem nenhum controle sobre a prevalência e incidência de bactérias multiresistentes no seu hospital, a não ser na sua unidade de terapia intensiva, e o resto do hospital é completamente esquecido, né, a CCH não sabe pacientes que deveriam estar em precaução de contato numa clínica médica, por exemplo. Então, a gente tem visto de tudo um pouco, até de coisas que a gente realmente achou que em pleno 2021 a gente não fosse encontrar, né? Então, lideranças que não são lideranças, que são péssimos exemplos para suas equipes, para os seus times, porque tá todo mundo de adorno, tá todo mundo de unha postiça, profissional de saúde com unha postiça, com adorno e andando de luva para cima e para baixo, e CCIH que não audita mais processos básicos de prevenção de infecção nas unidades. Então, para a gente fazer controle de infecção, a gente precisa estar junto desses profissionais. A direção precisa estar junto de vocês, né? Vocês são ali o braço direito da instituição de saúde, né? Vocês são o olho da vigilância sanitária ali dentro. E, enfim, tá bastante sério. E a gente queria muito que vocês olhassem com cuidado para essa questão da multiresistência dentro dos hospitais. Se for necessário, convoquem reuniões extraordinárias da CCIH, e aí da CCIH mesmo, né, o Serviço de Controle de Infecção, ele não trabalha sozinho, vocês são uma comissão, vocês têm representantes da farmácia, da alta direção, da microbiologia, pessoas que têm responsabilidades e atribuições dentro dessa comissão e que elas precisam desenvolver seus papéis, né. E aqui, a gente tem algumas só informes com relação a essa questão dos surtos. A gente está desenvolvendo uma nota técnica conjunta com o LACEN, tá, pessoal? E vocês vão receber muito em breve. Essa nota, ela vai abordar orientações sobre o encaminhamento das cepas ao programa de resistência, sobre o que vocês precisam fazer em casos de surto, desde a notificação até um pouco do que a gente conversou aqui, como elaborar um relatório de investigação, um plano de ação, enfim. A responsabilidade dos setores que são envolvidos na identificação, no controle e na investigação de surtos, e a gente entra também com a responsabilidade da microbiologia aqui, informações sobre o sistema GAL, onde vocês precisam cadastrar as amostras para encaminhar para o LACEN, enfim, vai ser uma nota bem completa, ela está em elaboração, e assim que ficar pronto, a gente faz uma nova reunião para tratar sobre isso. Vocês vão receber também um questionário, que é na verdade, um questionário para ser respondido em conjunto, tá? Da CCIH e do seu laboratório de microbiologia. São algumas informações bem importantes para que o LACEN e a gerência de risco consiga conhecer melhor o cenário de vocês, tá? E a gente vai fazer também algumas reuniões e capacitações específicas com os serviços de microbiologia. E aí o LACEN vai entrar bastante aí nessa parte, então a gente precisa chamar um pouco também a responsabilidade os laboratórios de microbiologia, porque foi uma outra questão que a gente observou bastante falha, né? A microbiologia, ela é essencial para que vocês consigam detectar de forma precoce e oportuna um surto dentro dos serviços de vocês.
Aqui está o nosso contato, todos vocês têm, mas caso tenham alguma dúvida e alguma sugestão, podem nos encaminhar. Deixa eu tirar a apresentação aqui. Vou encaminhar essa apresentação para vocês por e-mail, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Fabiana vai vir aqui dar uma palavrinha com vocês. Oi, pessoal, bom dia ainda, né? Eu acho que a Rafa colocou muito bem essa questão do que a gente tem encontrado nos serviços de saúde. A gente precisa realmente, eu sei que estamos todos cansados, né? A gente tem tido meses e anos aí muito complicados, cheios de desafios, mas eu peço realmente o empenho de vocês, porque o nosso objetivo final é o paciente. E ele precisa muito de nós, ele precisa muito da nossa dedicação e do nosso esforço, da nossa resiliência. E se a gente não levantar para observar os processos de trabalho dentro dos serviços de saúde, as coisas vão só piorar. Então, o que a gente mais tem percebido mesmo é essa falha de não estar ali próximo ao profissional de assistência, às vezes tendo embates mesmo com ele, né, questionando sobre o comportamento dele. Nós já chegamos em vários serviços com surto de, por exemplo, de Covid intra-hospitalar, onde as copas estavam lotadas, e o profissional insiste em não mudar o comportamento dele dentro do serviço de saúde, né? Então, a gente vai precisar realmente se dedicar muito a isso, e eu sei que é muito difícil, mas a gente vai precisar ser resiliente, porque o paciente merece isso de novo. Então, eu finalizo desejando um bom trabalho para todos vocês, parabenizando aí, porque nós estamos aqui mantendo o nosso lema, né, que a gente combinou aí de não endoidar. De vez em quando a gente acha que a gente está meio louco, mas a gente continua aí. Eu quero que vocês continuem contando conosco. Nós estamos aqui realmente para apoiar vocês no que for necessário e que vocês possam contar com a gente também, né? Tenham esse mesmo sentimento, assim, de poder contar conosco. Podemos finalizar? Semana que vem a gente vai ter uma live muito interessante também, que a gente está ficando assim com esse negócio de live, né? Mas ela vai ser dessa vez voltada para a população. Nós vamos conversar um pouco sobre a importância de alguns pré-requisitos, né, quando a gente for escolher um procedimento de cirurgia plástica. Então, o que a gente tem que saber sobre o serviço, sobre o profissional, vai ser em parceria com o Ministério Público, com o CRM, e nós vamos enviar o link para vocês, convidando vocês, e eu espero que vocês estejam lá e nos ajudem a divulgar, porque a população precisa saber, né, o serviço que está sendo oferecido aqui no Distrito Federal e as consequências gravíssimas que alguns pacientes têm sofrido pelas, né, pelas más escolhas, certo? Estão todos convidados. Semana que vem a gente manda o link para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigado pelo trabalho de todos. Que a gente possa permanecer aí forte e cumprindo o nosso objetivo. Tchau, Bom pessoal. final de semana para todos aí.